Fala aí, rapaziada do YouTube, beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo para responder uma pergunta que o pessoal pergunta direto, brigam comigo, falam que eu faço tudo errado, que eu não sei usar o aparelho testador de bateria, certo? O pessoal acha que alguns, né, acham que eu comecei a usar o testador de bateria ontem. Então vamos lá, pergunta. Cadu, por que você sempre coloca o número de CCA errado na hora de testar a bateria? Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Primeiro, quando a gente liga o aparelho, ele pede pra gente colocar um CCA da bateria, né? Pra ele poder fazer o teste, beleza. Por que eu não dou muita bola pra esse número? E tem gente que fala, não, tem que pôr o CCA da bateria. Aí o que acontece? A pessoa vai lá, olha na bateria, tem lá o CCA 440. A pessoa acha que aquele é o CCA da bateria. Só que isso não é verdade, pessoal. Na maioria dos casos, na grande maioria, a gente não sabe o CCA correto de fábrica da bateria. E eu vou mostrar para vocês uma foto que ali a gente vê na bateria um CCA que é a menos 18 graus, ou seja, aquela norma, aquele CCA é se a bateria estiver sendo testada numa temperatura de menos 18 graus. Aonde que a gente vai ter essa temperatura aqui no nosso país para testar? Então aquele CCA que está lá na bateria não é o valor correto. Então o primeiro ponto é esse, né? A gente providenciou já para os amigos aí uma tabela de CCA a 25 graus. Eu vou até colocar aqui de novo para você o link na descrição para você acessar o blog e poder pegar essa tabela, beleza? Que tem algumas referências ali de acordo com o tamanho das baterias e um CCA aproximado, ok? Então o primeiro motivo pelo qual eu não dou muita bola para o número que eu coloco como CCA na hora do teste é porque a gente não tem o valor exato da bateria. Segundo, que para mim isso não importa, na verdade, principalmente para quem trabalha, que pretende vender baterias, o número original que estava na bateria não importa. O que importa para nós é como ela está agora e não como ela era quando ela era nova, certo? Então a gente precisa criar o nosso padrão, a nossa referência para saber quando a bateria dá determinado CCA, se ela tá boa ou ruim. Pessoal, o ponto mais importante para mim desse aparelho é a gente poder comparar o antes e o depois. Por exemplo, quando você compra uma bateria, você vê o CCA dela, ela tem 600. Então, à medida que você vai usando e você vai testando, você vai poder acompanhar para ver se ela ainda está com 500, 400 ou se ela já foi para 100 de CCA, entendeu? Outra coisa é, quando você pega uma bateria para recondicionar, você vê que ela estava com 200 de CCA e depois do recondicionamento você vê que ela foi para 300, 400. Isso sim é importante. Então essas são as referências que eu considero mais importantes e é o motivo pelo qual eu uso esse aparelho testador de bateria. Mas como eu já mencionei aí para vocês, acesse a descrição para você baixar essa tabela, porque se você ainda não tem uma noção de valores de referência, você pode baixar a tabela e usar aquele CCA que está ali na tabela como uma referência para você testar suas baterias aí, beleza? Beleza, vamos continuar aqui. Então, eu não dou muita bola para aquele número que eu coloco ali. A gente não costuma ter o CCA correto, certo? Nas baterias, então você vai se atentar a esse detalhe aí. Agora o ponto importante, pessoal, é que vocês têm que entender que o pessoal acha que eu estou fazendo errado. O número de CCA que você coloca no aparelho não muda o resultado que o aparelho vai dar de CCA e de resistência. Vamos de novo. Vamos supor que eu pego uma bateria que tem 450 de CCA. Naquele momento a bateria consegue entregar 450 amperes de corrente de pico, certo? Beleza. Se eu pegar essa bateria para testar, fizer dois testes, o primeiro colocar o CCA de 600 e o segundo o CCA de 100, o resultado que o testador vai dar de resistência interna e de CCA vai ser o mesmo nos dois testes. Se a bateria tem os 440 que a gente falou, né, 450, não importa se eu colocar 600 no teste ou 100. Ela vai me mostrar que a bateria tem 400, certo? Ah, Cadu, então para que serve colocar o CCA? Ele vai servir de referência só para ele te dizer se a bateria está
boa ou ruim. Sabe aquele status de vida útil que ele dá? Eu nem gosto muito daquela status, ele não é muito confiável, tá bom? Então isso aí é mais para quem é mais leigo, quem não está muito acostumado ainda com as baterias, tá certo? Então se você colocar ali, ó, você coloca que a bateria era de 600 amperes, aí ela dá 400, aí ele vai falar que a bateria está 70%, certo? 70% de vida útil, mas o CCA que vai dar é o mesmo. Se você colocar a bateria de 400, mas disser para o aparelho que ela é de 100 de CCA, ele vai falar, nossa, a bateria está ótima, muito boa. Por quê? Porque você falou que ela era de 100 e ela teve 400. Então é só para esse status que o aparelho vai dar, que para mim é algo mais para aquelas pessoas leigas que não estão acostumadas a mexer com a bateria, se bem que uma pessoa que está usando um aparelho desse tem que já saber, já está familiarizado, já sabe mais ou menos que quanto de CCA que tem que ter uma bateria para funcionar bem no carro, para dar partida. Entendeu? Então, na minha opinião e pelo que eu vejo, todos os colegas que já se familiarizaram, que já se acostumaram, esse valor que a gente coloca não importa tanto. O que que importa? Não importa quanto de CCA a bateria tinha quando ela era nova. O que importa é quanto ela tem agora. Quanto uma bateria precisa de CCA para funcionar bem num carro, por exemplo. Se ela der 350 de CCA, embora muitas baterias dão 400, 500, se ela tiver 350, 300, ela já consegue dar partida, ou com bem menos do que isso. Então você vai ter uma referência sua, uma tabelinha sua, e você sabe, ó, quando ela der 300, 350, já dá para mim usar, já dá para mim vender, dá para mim usar no carro. Claro, se você usar um carro aí que tem uma partida com consumo muito mais alto, se bem que eu não sei se uma van, por exemplo, se um ônibus vai ter uma corrente de partida muito mais alta do que isso, 300 e poucos amperes. Eu acredito que não, né? Inclusive, se algum colega souber, aqueles que têm aí experiência com os motores de arranque, pode comentar aí, tá bom? Se tem algum veículo que tem um consumo de corrente de partida muito mais alto do que 300 amperes. Acredito que não, mas vamos ver o que os colegas vão dizer, ok? Mas então o ponto é esse, pessoal. O que você coloca ali não vai mudar nem a resistência interna que vai sair e nem o CCA. Não vai ser alterado por você mudar o valor que você coloca, tá bom? Então é uma referência um pouquinho fraca que ele vai dar ali. Ah, a bateria tá boa, a bateria tem que substituir. Isso aí a gente já tem que saber, ó, só de olhar o CCA e a resistência, ok? Independente de saber quanto aquela bateria tinha quando ela era nova. Aquela marca de bateria, algumas marcas tem 600, outras tem 400. Isso aí para nós tanto faz. O que importa é na hora que você testou. Ela deu 350 amperes de corrente de partida? Deu. Então provavelmente vai dar para vender, dá para usar bastante tempo, vai dar partida no carro fácil. Essa é a ideia, certo? Quanto a bateria ainda tem. Qual é a resistência dela? Tem que ser uma resistência baixa. Então você também tem que ter uma noção. Se você usa baterias de 100 amperes, tem que saber que a resistência dela tem que ser 5, 4. Se ela está com 6, já está um pouco alta, 3,5. E quanto maior a bateria, menor a resistência. Isso aí você já tem que estar acostumado com isso, certo? Bom, então é isso aí. Esse assunto é um pouquinho, assim como vários temas, né, com respeito às baterias, são meio polêmicos, meio difíceis de explicar, mas eu espero que tenha conseguido ser de ajuda aí. Por que eu não dou muita bola para o número que eu coloco no aparelho? Porque o que interessa para mim é o número que o aparelho me dá de volta. Eu não estou preocupado se ele fala que está boa ou ruim. O que eu quero saber desse aparelho, o que me interessa é quanto ele tem de resistência interna naquela bateria que eu estou testando, e eu já tenho que saber mais ou menos quanto tem que ter as baterias daquele tamanho, as baterias que eu uso para o meu sistema solar, ou para o carro, ou quando eu vou vender, como tem que estar a bateria que eu vou vender. Eu já tenho que saber. Então eu só faço um teste ali e independente do número que eu ponha, o aparelho vai me dizer, essa bateria hoje, ela tem 300 de CCA e ela tem 12 de resistência, tem 10 de resistência. É isso o que a gente quer saber. Isso é o mais importante do testador. Beleza, pessoal? Por isso que eu não me preocupo muito com o número que eu vou colocar ali, tá certo?
Se você tiver uma opinião diferente, se você tiver alguma outra dúvida, alguma sugestão, tiver algum detalhe para adicionar, coloca aí nos comentários. De repente a gente coloca na descrição do vídeo para os amigos, ou se bobear até faz um outro vídeo para atualizar, para corrigir, para ajustar esse daqui, tá certo? Então esse é o motivo pelo qual o Cadu põe tudo errado o número de CCA no testador. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!